sangue de Jesus, seu amor imenso para nos salvar, operando Deus, quem impedirá? Seu amor imenso para nos salvar, operando Deus, quem impedirá? Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Hoje é culto da família e nada melhor que trazer uma palavra específica para famílias. Todo mundo, todos que estão aqui representam uma família, na verdade, é membro de uma família. É impossível ver o mundo sem pertencer a uma família. Família é um projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Portanto, é importante nós cuidarmos das famílias, né? Estarmos atentos. Josué capítulo 24. Estaremos lendo o versículo 14 e o 15. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que todos pegassem suas Bíblias, lessem comigo, para que você participe. Porque se você ler a palavra, por mais que o pregador seja fraquinho, né? Pelo menos você vai lembrar, olha, ele leu sobre esse texto. E a palavra de Deus vai ficar gravada no seu coração. É verdade. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última frase, essa última afirmação de Josué? Vamos lá? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos podem se sentar, prestando atenção e orando por mim. Você vai me ajudar a pregar se você prestar atenção. E você vai me atrapalhar se você ficar conversando paralelamente. Né? Mas isso não acontece, graças a Deus. Irmãos, esse texto é bastante conhecido. Eu gosto muito desse personagem chamado Josué. Nós sabemos que Josué ele é o substituto de Moisés. O nome Josué significa Jeová salva. Amém? O nome Josué significa, outra vez, o nome Josué significa, amém. Podemos terminar o culto, você já aprendeu alguma coisa, amém? Noite? Já aprendeu alguma coisa. Mas Deus tem algo mais para o seu coração nesta noite. Aleluia. Sabemos, irmãos, que Josué, ele sendo o substituto de Moisés, ele teve como responsabilidade principal conduzir o povo até a terra de Canaã. E a Bíblia diz que durante a sua trajetória muitas batalhas aconteceram. Josué, como líder, ele substituiu com maestria a Moisés. E ele consegue então introduzir o povo na terra de Canaã, terra prometida, terra que emanava leite e mel.
E agora a Bíblia diz que Josué, já aproximando-se do final da sua vida, quase com 110 anos de vida, Josué agora sente a responsabilidade de chamar o povo, de reunir o povo e levar o povo a uma decisão. Porque se tem uma coisa que nós não podemos ficar é na condição de indecisos. Nós não podemos ficar na condição de sem saber para onde vamos, nem como prosseguiremos a nossa vida. Nós temos que ter um foco na nossa vida. Josué agora então reúne o povo e traz à memória do povo os feitos de Deus na vida do povo. Josué inicia falando a respeito de Abraão, da chamada do povo através de Abraão, cuja mulher era estéril, Sara era estéril, e agora Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E Deus cumpre a sua promessa através, dando a Abraão um filho chamado Isaque. De Isaque, Deus então, ele dá outro filho chamado Jacó, e de Jacó ele gera então 12 filhos, e dessa geração nasce então as 12 tribos de Israel, e então uma grande nação é constituída. E esse povo então é levado até o Egito, e ali no Egito passam por uma grande tribulação, aproximadamente 430 anos. Não se sabe exatamente por quanto tempo o povo de Israel permaneceu escravizado no Egito. No entanto, Deus era com eles durante todo o tempo, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que está conosco tanto no monte quanto no vale. Deus nos acompanha, Deus está conosco, seus olhos nos acompanham. Ele é aquele que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E agora diz a Bíblia, queridos irmãos, que Deus então decide tirar o povo de Israel com mão forte. Ele tira o povo de Israel do Egito. E os irmãos conhecem a história através de 10 pragas. Deus tira o povo do Egito, Deus abre o mar vermelho, Deus conduz o povo no deserto durante 40 anos. E durante 40 anos diz a Bíblia que à noite, através de uma nuvem, à noite, através de uma coluna de fogo, Deus conduz o povo e aquece o povo no frio do deserto. E durante o dia, através de uma nuvem, Deus protege o povo, guia o povo e protege o povo do calor escaldante do deserto. E ali durante muitos anos, 40 anos, aquele povo nunca precisou ir no supermercado fazer uma compra, porque todos os dias Deus mandava maná do céu para alimentar o povo. Amém, Jesus. Aleluia! Deus sustentou o povo no deserto, tanto no mantimento quanto nas suas vestes. A Bíblia diz, queridos irmãos, que aquele povo nunca precisou ir numa loja comprar uma roupa, porque à medida que o tempo passava, a roupa crescia no corpo do povo. Aleluia! O calçado crescia nos pés daquelas pessoas. Eles nunca precisaram. O milagre de Deus era constante, era permanente. Todo dia tinha milagre na vida do povo de Israel. E Josué então traz à memória tudo que Deus havia feito, as batalhas que aquele povo venceu. Aquele povo sai escravo do deserto e enfrenta várias nações, ao todo 7 nações, e o povo destrói. Aquele povo que era escravo não tinha habilidade com as armas, mas agora Deus dá a eles uma habilidade tremenda e eles conseguem derrotar. Onde eles passavam, eles derrotavam, porque Deus ia na frente e o próprio Deus pelejava por eles. Josué então traz a memória tudo isso para fazer a eles apenas uma pergunta. Depois dessa exposição toda, para que eles se lembrassem de quem era o Deus que eles serviam, Josué então faz a seguinte pergunta: escolheis, pois, a quem servis, se aos deuses
amorreus, são os deuses das nações pelas quais foram derrotadas pelo povo de Israel. Ou se servireis ao Deus de Israel. Porém, eu acho interessante que quando Josué faz essa proposta, ele mesmo responde imediatamente. Ele disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posiciona. Ele faz um chamado ao povo para que o povo se posicionasse. E ele não adia, ele diz: escolhi hoje. Porque existem decisões, queridos irmãos, que nós não podemos adiar. Existem muitas escolhas que nós podemos deixar para amanhã. Existem escolhas que nós podemos deixar para a semana que vem, para o mês que vem. Mas quando se trata de salvação, quando se trata de servir a Deus, a decisão é hoje. Então Josué deixa muito claro: escolhei hoje a quem se faz. Escolhei hoje a quem se faz. Imediatamente completa a frase, diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Josué se posiciona. E o que está faltando muitas vezes na casa de muitos líderes é o posicionamento. Esse negócio de ficar em cima do muro, isso é um perigo. Tem muita gente em cima do muro, deixando para decidir depois. Mas Josué decide imediatamente: porém eu. E ele se posiciona e ele coloca-se na frente. Porque se tem uma coisa que convence as pessoas, irmãos, é o nosso exemplo. Não adianta eu ficar ensinando a fazer e dizer assim: vai e faça você. Não, primeiro eu faço, depois você me acompanha. Foi isso que Josué fez. Ele disse: porém eu servirei o Senhor. E está faltando posicionamento nas casas. Está faltando o posicionamento daquele que é constituído como líder da casa. Existem muitas casas, existem muitos lares que não é o cabeça, mas é a própria mulher que é a líder espiritual. Mas uma coisa é certa: seja você homem ou mulher, você precisa se posicionar. Teus filhos precisam olhar para você e ver que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus. E foi isso que Josué fez. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele assume a responsabilidade. Ele puxa a responsabilidade para si. E olha que havia um desafio muito grande, porque eles estavam no meio de um povo idólatra. Deus havia determinado que Israel eliminasse todos os inimigos por onde eles passassem. Por quê? Porque Deus sabia que aquele povo não se converteria. Deus sabia que aquele povo era idólatra. Deus sabia que aquele povo poderia contaminar e seduzir o povo de Israel. Deus não queria que o povo de Israel se misturasse, se casasse com mulheres de outras nações ou vice-versa. Então Deus fala assim: elimina tudo. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus, Ele preserva o seu povo. Deus, a sua presciência, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. É como um pai que olha para o seu filho e fala: meu filho, minha filha, não ande com essa pessoa vai te seduzir, essa pessoa vai te levar para o mau caminho. E muitas vezes avisa o filho, avisa a filha, mas o filho e a filha não ouvem os pais e o mal chega logo depois. Porque o pai, geralmente, e mãe que ama, tem visão. E Deus, Ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Porém, a Bíblia diz que o povo de Israel, aonde eles passavam, eles deixavam sempre uma turminha ali que eles não eliminavam. Verdade ou não é? Eles não faziam o que Deus havia mandado 100%. Então, quando Josué entra na terra, Josué sabia que estava habitando no meio de um povo idólatra, um povo terrível, um povo de dura serviço, que não se renderia, que não se curvaria ao Deus de Israel. Então, ele determina ao povo que faça uma escolha.
E nesta noite Deus está falando aos nossos corações. Você já fez a sua escolha? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você já fez a sua escolha? Você já saiu de cima do muro ou continua ali? Nem lá, nem cá. A Bíblia fala de um personagem chamado Raabe, e ela morava em cima do muro. Mas quando Raabe tomou conhecimento que o povo de Israel, o exército de Israel, estava caminhando em direção a Jericó, ela creu no Deus de Israel, e a Bíblia diz que Raabe tomou uma decisão que salvou a vida dela e a vida da sua família, porque Raabe não estava disposta a ser sacrificada. Imediatamente ela desceu do muro e passou a servir a Deus. Aleluia! Que nesta noite você saia de cima do muro, mas desça para o lado certo. Deus está esperando uma decisão de sua parte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus gosta de pessoas que decisivas. Deus amou tanto a decisão de Raabe que Ele incluiu ela na geração de Jesus. Ela passou a fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Porque Deus não gosta desse negócio de pessoas que ficam em cima do muro. Um dia na igreja é igual crente ralinho, né? E eles falam aí, né? Em pé na igreja e em pé no muro. Em pé na igreja e em pé no muro, né? Domingo, louva a Deus, adora a Deus, exalta a Deus. Na segunda, está falando palavrão, está fazendo coisa errada. E muitas outras coisas aí que nós não vamos entrar no mérito, porque nós temos que continuar. Os pés da igreja e o coração. Pé na igreja e o coração no mundo. Nessa noite Deus está falando: desça do mundo. Eu tenho coisa grande para você. Então ele pega e se posiciona e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós queremos que a nossa família serve a Deus, mas nós mesmos não damos o exemplo, né? Queremos que nossos filhos leiam a Bíblia, mas eles nunca viram os pais lendo a Bíblia. Eles não têm os pais como exemplo. Queremos que nossos filhos orem, mas nossos filhos não estão acostumados a nos ver orando. Eles vão orar. Queremos que nossos filhos sejam exemplo, mas nós mesmos não somos exemplo para eles. Então nessa noite Deus está falando conosco. Devemos servir a Deus com integridade. Aleluia. Aleluia. Mateus 7,12, Jesus diz assim: aquilo que nós queremos que os homens façam, façai-nos também. Façai primeiro. Sejamos o exemplo. Os exemplos arrastam, né? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Aleluia. Alguém pode perguntar: mas o que significa servir a Deus? O que é isso, negócio de servir a Deus? Deus precisa ser servido? Já que Deus é autossuficiente, Ele reina soberanamente. Irmãos, tudo que Deus faz é para benefício nosso. Quando a Bíblia fala sobre servir a Deus, Ele está falando sobre nós vivemos uma vida de obediência. Ele fala sobre uma vida, vamos resumir aí os dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo? Amar o próximo é servir ao próximo, é cuidar do próximo, é socorrer o próximo. Isso é amar o próximo. É isso que Deus requer de nós. E tudo que nós fazemos para o próximo, nós fazemos para Deus. Lembra que naquele grande dia, quando Ele há de julgar as nações, Ele dirá: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. Então perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? O Senhor teve sede e nós te demos de beber? O Senhor esteve nu e nós te demos de vestir? Aí o Senhor dirá: quando fizeste a qualquer um destes meus pequeninos, a mim fareis. Então quando você faz para o seu irmão, quando você faz para o seu semelhante, você está servindo a Deus. Quem entendeu diz amém. Quem